Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui para falar a respeito da escola bíblica dominical com vocês. Hoje a nossa lição de número 10, que será ministrada no dia 3 de dezembro de 2023, com o título O Desafio da Janela 1040. O que é a Janela 1040? A que ela se refere? Quem criou esse termo? O que existe nesse local chamado Janela 1040? Quais são os desafios que estão presentes nesta Janela 1040? Então, estes e outros assuntos ligados a estes estaremos explorando nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscreva no nosso canal, entra lá no Adenge Online no YouTube e você vai poder lá ver várias playlists com vários estudos. É importante que você se inscreva e faça parte desse grande projeto que é falar da palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Então, lição número 10 hoje, que tem por título O Desafio da Janela 1040. Nosso texto áureo diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, deixa claro que ele procurou evangelizar em locais aonde ainda o nome do Senhor Jesus não tinha sido anunciado. A nossa verdade prática diz: a Janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, nós temos aí a questão da Janela 1040, né? E dentro da nossa introdução, nós vamos realmente, nesta lição, nós vamos falar sobre a questão da Janela 1040, o que ela é. Eu quero, primeiro, antes de nós começarmos, falar o que é a Janela 1040. Quando a gente fala em Janela 1040, nós temos que levar em consideração que nós estamos falando de um espaço dentro do mapa mundial, mapa mundi. Você tem acima da linha do Equador, você marca 10 graus ao norte, e ali você pegando os países da África, você cria uma faixa do 10 até o 40, então você tem um retângulo vindo ali do continente africano, indo para o Oriente Médio e indo até o fim, até chegando lá no Japão. Você tem ali uma faixa de 67 países, onde ali você tem uma grande concentração humana, uma concentração humana enorme, quase 4 bilhões de pessoas ali, é um total muito grande, presente naquele lugar, né? Nós temos ali uma quantidade enorme de pessoas residindo ali naquele local, 4,75 bilhões de pessoas presentes ali. É um local com uma carência econômica muito grande, uma presença de uma pobreza extrema e um grande desafio missionário, pois ali está presente as maiores religiões, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, islamismo, estão todos presentes ali, e há uma carência, uma batalha espiritual muito grande nessa faixa, nessa linha que corresponde aí a 67 países, né? Se a gente fosse falar aí, nós temos ali inúmeros países que estão presentes, vários países da África e vários países do Oriente Médio, inclusive pegando toda aquela parte ali da Ásia também. Então, é uma quantidade muito grande de países que estão ali. Para os irmãos terem uma ideia, né, dos 50 países que menos assim ouviu falar do Evangelho, 37 estão lá dentro, né? Então, dos 57 países menos evangelizados do mundo, 37 estão dentro da Janela 1040. Então, nesse espaço,
nós temos ali 95% de toda a população não evangelizada estão dentro da janela 1040. Então, é uma carência muito grande. Essa expressão 10, essa expressão ela foi cunhada lá, essa expressão ela foi cunhada pelo missionário CEO lá da Louis Bush, né? Em 1990. Então nós temos aí 33 anos que se usa essa expressão, mas a carência continua igual, né? Para se referir a regiões do hemisfério oriental, além dos europeus e africanos, parte do hemisfério ocidental, localizado lá 10,40, né? 10 graus 40 acima da linha do Equador. Então, uma área aí que tem um alto nível de desafio socioeconômico e pouquíssimo acesso a recursos cristãos. Então, nós temos ali uma carência, uma guerra, uma batalha espiritual muito grande ali nessa janela 1040. Então, é uma batalha espiritual que nós temos ali, e a gente até pede que a igreja não deixe de orar pela janela 1040. Então, a janela tá aí como um grande desafio, né? Uma grande necessidade aí, né? E ali estão presentes países onde há uma grande perseguição contra a igreja, contra os crentes, né? E além dos problemas gravíssimos, né? Problemas sociais gravíssimos, e isso leva a gente a orar e a pedir que Deus faça um milagre ali naquele lugar, na janela 1040. Então, quando os irmãos estiverem orando, lembre que a janela 1040 é um grupo de países, de 67 países mais ou menos, que estão carentes do evangelho e que precisa muito, muito mesmo, ok? Então é importante aí que essa janela 1040 deixa claro aí que é um grande desafio missionário, né? Para mim, para todos nós, não é só para os missionários, para todos nós. Então é importante aí que a gente leve em consideração. Nesse espaço chamado janela 1040 estão as grandes metrópoles, megalópolis, né? Como Tóquio, Calcutá, Bagdá, Bangkok, Tailândia. Então nós temos ali, né? Se a gente for analisar, de cada 10 pobres da Terra, 8 estão na janela 1040, tá? Então, somente 8% de missionários, de todos os missionários que estão atuando no mundo, apenas 8% estão atuando dentro da janela 1040. Então, nesse espaço que onde estão ali presentes as 3 maiores religiões, né, que é o islamismo, hinduísmo e budismo, estão ali dentro, dominando ali. Isso há milhares e milhares de anos que estão ali dominando ali. Então, uma falta de receptividade aí ao evangelho muito grande. Então, pouquíssima liberdade religiosa nesse local, tá? E nós precisamos orar por esse espaço. Só que dentro desse mesmo espaço também está ali os locais por onde Jesus andou também, né? Toda aquela região onde Jesus andou. Então, quer dizer, se a gente for analisar, está ali dentro também dentro dessa janela ali, bem próxima ali dos países ali onde Jesus nasceu ali, que foi ali em Israel, toda aquela região. Também está muito próximo dali. É importante a gente analisar esse lado. O primeiro tópico nosso diz que é uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Então, realmente é uma batalha, né? O nosso texto bíblico básico se encontra lá em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, que fala: nos demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, falando sobre a importância das armas espirituais, de que o crente que quer realmente conseguir uma
vitória no mundo espiritual, ele precisa estar revestido das armas espirituais. Então, é uma grande batalha espiritual? Sem dúvida nenhuma, é uma grande batalha espiritual. E nós temos que participar dessa batalha. Todos os crentes em Cristo Jesus, ou orando, ou contribuindo, ou indo ao campo missionário, temos que participar dessa grande batalha que é a janela 1040. E nós sabemos ali que há uma guerra muito forte ali contra Satanás, né? Nós vamos ver lá em Efésios 6:11, que nós acabamos de ler, mas a gente pode ler de novo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, é importante aí nós levarmos em consideração aí que a obra missionária, né, ela é uma batalha, ela é um enfrentamento, ela é um ataque ao campo inimigo. E ao inimigo, quando eu falo inimigo, estou falando Satanás mesmo. Ele domina sobre essas áreas e tenta impedir que o evangelho chegue, né? Então é uma batalha aí que o crente tem que selecionar bem as suas armas espirituais para conseguir vencer. Então essa batalha acontece só na janela 1040? Não, ela acontece em todo lugar, mas neste local ela está muito mais concentrada. Há ali uma atuação diabólica muito grande. Lógico que o inimigo está trabalhando no mundo inteiro para destruir os cristãos, mas nessa janela 1040, através dessas grandes religiões seculares, há ali uma proibição da pregação do evangelho, então isso torna as coisas muito mais complicadas. Nosso segundo tópico diz, nessa batalha devemos usar as armas espirituais, né? Olha que interessante. E dentro das armas que Paulo escreve aí aos irmãos de Éfeso, ele coloca lá, né, o cinturão, né? E esse cinturão fala o quê? Da verdade, né? O cinto da verdade. Então o crente tem que andar na verdade. E ele fala sobre a couraça da justiça, né? E ele diz também sobre os sapatos da prontidão de pregar o evangelho. Também fala do escudo da fé, o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Então, o crente que está disposto a levar o evangelho, a pregar o evangelho, ele tem que realmente ter as armas espirituais consigo, para que ele possa vencer. O que Deus está dizendo para nós aqui através de Paulo? A evangelização está aí, mas eu e você precisamos estar prontos para fazer esse trabalho. E para fazer esse trabalho não é de qualquer jeito, é realmente preparados para ir ao campo missionário. Então eu tenho que ser um crente de verdade, eu tenho que ser um crente de justiça, praticar a justiça nas minhas obras, no meu dia a dia, onde eu estiver. Eu tenho que ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, eu preciso conhecer, e eu também tenho que ter a certeza da minha salvação. Então, a minha relação para com Deus, ela deve ser genuína, tá? Então, nós temos que orar aí, né? Para que essas armas espirituais aí estejam conosco, né? Olha o que diz Efésios 6:12. Diz assim, Efésios 6:12, diz assim que nós lemos aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas, nos lugares celestiais. Então, há uma grande batalha espiritual e nós temos que nos preparar. Terceiro tópico, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Então, essa expressão aí nós já falamos, ela foi criada aí lá em 1990, né? E ela está lá entre o meridiano, entre 10 graus e 40 graus acima da linha do Equador, né? Nós temos ali esse espaço lá, tem uma grande quantidade de países ali, 67 nações, né? Com pobreza extrema, fechamento total, evangelização. Então, nessa região está concentrada aí 2/3 da população do mundo presente ali. Então, é realmente um local onde estão as 3 maiores religiões lá, né? Que é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E bem próximo dali está também o cristianismo, que nasceu muito próximo daquela região também. O desafio da janela 1040, então,
ele representa aí uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Então, a igreja precisa estar orando para que Deus possa levantar homens e mulheres cheios do Espírito, sinceros, honestos, com armas espirituais para encarar esta grande batalha. E nós temos que nos envolver todos os dias com oração, com jejum, por essas pessoas que vão para lá. Segundo tópico nosso diz aqui, principais desafios da janela 1040. A necessidade humana. Ali realmente há uma carência muito grande naquelas megalópolis que nós temos ali, né? Que precisa muito de uma ajuda, de situações financeiras ali, muitas pessoas vivendo com menos de $100 por mês. Isso dá em torno de talvez $80 por mês, isso vai dar em torno de R$300 aí por mês. Por mês. Então, é uma situação muito, muito difícil que eles estão vivendo lá e complicado para a situação deles conseguir viver ali. E essa região precisa de ajuda para que ela possa continuar aí sobrevivendo, né? Então nós temos ali está concentrado bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra, pessoas que vivem calamidade, impossibilitadas de conhecer aí o poder transformador do Evangelho. Então, há uma carência muito grande. Então, a gente precisa ter conhecimento dessa realidade, de como que é a situação nesses lugares, e nós temos que ter o coração aberto para poder fazer o melhor. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, lá no 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, já lemos isso de novo, né? E Romanos 8, 35 a 39, ele fala o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que ali realmente não pode faltar da nossa parte amor e uma consciência social para com esta região. Então, há uma necessidade humana muito grande ali. Segundo subtópico aqui diz o desafio da perseguição, né? Então, na janela 1040 há um grande desafio aí, porque ali as portas estão fechadas e as pessoas que vão para ali têm que usar toda a estratégia possível para poder conseguir levar o evangelho, porque ali encontra-se nações ali com grandes perseguições religiosas, né? E a Bíblia fala sobre essa questão. Lá em Mateus diz assim, condutores cegos, quais os mosquitos engolis um camelo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus, cego, limpa primeiro o interior do copo e o prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros caiados. Então, o que nós estamos vendo aqui? Esses governantes, as pessoas que estão ali, elas acham melhor manter o povo nessa ignorância, nessa miséria, nesse sofrimento, para poder controlar o povo. E nós temos ali um trabalho muito grande da missão Portas Abertas ali, né? E segundo informações deles, né? Que a gente sabe que há países ali que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram liberdade, levando à prisão, tortura, morte. Outros praticam ali, embora, né, não tenham leis que, quanto à prática da religião, perseguem a igreja no meio do governo, da família, da sociedade. Então, a perseguição religiosa é um grande desafio da janela
1040. Então, desafio de perseguição? Sim. Nesses 67 países, excetuando alguns que você consegue até levar o evangelho, há uma grande perseguição do evangelho. Então, os principais desafios da janela 1040 passa aí por essa necessidade humana e pela perseguição da igreja. Então, além da necessidade da situação de pobreza terrível, tem também a perseguição religiosa. Nós temos aqui o terceiro tópico, que é a estratégia para alcançar países da janela 1040, né? Orando pela janela. Orando, então todos têm essa obrigação, todos têm essa condição, né, de orar pela janela 1040. E nesse momento eu quero até direcionar aí, né, uma pequena oração. Senhor, coloque as tuas mãos, Senhor, sobre todos os missionários, Senhor, que estão atuando, que estão com seus projetos para a janela 1040. Abre as portas, Senhor, faz um milagre para que vidas sejam salvas ali, Senhor, na janela 1040, nesses 67 países, onde há grande perseguição religiosa, onde há uma necessidade, uma carência social muito grande, ó Pai. Estenda as tuas mãos, Senhor. Amém. Então nós temos ali que nós temos que orar, né, pela janela 1040, orar pelos missionários, pelas igrejas, né, que estão mantendo os missionários, para que Deus levante mais igreja, que você também se torne um mantenedor, né, das pessoas que estão ali. Há muitas juntas de missões sérias. É só fazer uma pequena pesquisa, você vai descobrir que há missões sérias, como Portas Abertas, por exemplo, que faz um trabalho muito sério nesse sentido. Então, é hora de nós pensarmos aí na contribuição de ajudar também esses locais, né? E são pessoas aí que são obreiros que vão para lá, que estão dispostos a praticamente gastar a sua vida num cenário aí, né? Um cenário desafiador da evangelização mundial. Então, o comentarista diz assim, olha, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito dos povos não alcançados, portanto, é tempo de orar por esses povos. Então, orando pela janela 1040, orando para que Deus levante homens e mulheres que estejam dispostos a gastarem suas vidas para levar o evangelho a esses locais. Segundo tópico, evangelização por meio da ação social. Essa é uma tática que é possível ser feita, já que não pode entrar o missionário ali totalmente identificado como missionário, né, portando Bíblias, ele tem que entrar ali com uma ação social, né, indo ali para fazer um trabalho social, para ajudar as pessoas que estão ali. Então, essa é uma das formas ali, né, evangelizar por meio de ação social, fazer um trabalho ali, sei lá, um trabalho de um curso para as crianças, um trabalho de cortar cabelos, né, gratuitamente, ou fazer um trabalho com skate, como tem o caso do pastor lá do Egito, e assim por diante. São formas que nós temos que encontrar aí alguma ação social para que esses missionários possam, através dessa ação social, entrar ali e poder falar do evangelho, né? Então, nós demonstrando claramente o nosso amor aí por essas pessoas, não é falso, é realmente praticar a boa ação ali, né? 1 João 3,17 diz assim, olha, quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nela a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade, né? Então tá aí claramente deixando para nós aí, né? Romanos 12:20 também diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, o que Paulo está escrevendo aqui? Por que João escreveu? Por que Paulo escreveu falando sobre isso? Porque é importante que a gente pratica ação social. Então, nesses países, aquelas pessoas que são chamadas, que têm esse dom de praticar ações sociais, poderão ter um espaço aberto para entrar nesses países e falar do evangelho.
Outra questão é a ação médica missionária, né? Um terceiro subtópico aí, né? A missão médica missionária traz aí à humanidade um evangelho apresentado de forma prática, né? Então, sem dúvida, aí é uma obra pioneira na proclamação do evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois o próprio Jesus disse, né, que os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim, né? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, nesses locais, há uma carência, há muitas pessoas doentes, muitos médicos poderão entrar com suas profissões e ali curando essas pessoas, cuidando dessas pessoas. Esses médicos missionários também terão ali como entrar nesses locais para falar do Senhor Jesus, tá? Então, as pessoas entram com suas profissões ali, e principalmente a questão do médico, né? Na área da saúde, ou pode ser outros profissionais também ali, né? Que pode, aí sim, essas portas dos países da janela 1040 vão se abrir, né? E através de projetos da igreja aí, eles vão ter aí a oportunidade de estar nesses países e falarem, né? Então, oremos para que esses profissionais, essas pessoas que têm essa paixão muito grande em usar suas profissões para ir a esses locais para falar do nome do Senhor. Então, resumindo, a estratégia para alcançar essa região tem a ver com oração, e aí a igreja estará orando também, evangelização por meio da ação social, que é importantíssimo, e mediante ação médica aí. Então, quem pode evangelizar os povos da janela 1040, diz a conclusão. Vimos que essa região é de um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que as nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, que você possa realmente se conscientizar e orar todos os dias pela janela 1040. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.